Todos nós estamos felizes por termos o privilégio de nos congregar para cultuarmos o nosso Deus. O privilégio que nos envolve é uma bênção que Deus nos dá de podermos congregar para adorar a sua pessoa. Cada vez que eu vou para a igreja, eu fico observando as pessoas na frente de suas casas, assim esperando o tempo passar. E nós, os filhos de Deus, não temos tempo para passar. Nós sempre temos algo a fazer. Nós sempre estamos ocupados. Porque o Deus que nós servimos precisa de nós 24 horas por dia. Não é? Graças a Deus, você que está aqui na casa de Deus, no tempo do Senhor. Você que esteve ontem, você que estará amanhã, você que estará domingo, graças a Deus por você. Eu convidei algumas pessoas para estarem aqui. E das pessoas que eu convidei, eu vejo pelo menos uma, Luciene. Não é? Graças a Deus por sua vida, Luciene. Você me honrou com a sua presença nessa casa de Deus hoje. Com certeza estará honrando Deus. Tá certo? Muito bem-vindo em nome de Jesus. 30 anos atrás, estávamos inaugurando esse templo. Quem é que estava presente na inauguração desse templo? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fica a mão levantada, pessoal. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, não, tá bom. Mais de 30, ou 30. A igreja estava cheia, mas nós temos tempo. Daqueles que fizeram parte da inauguração do templo. 30 anos atrás. O Isaac era novinho, né, Isaac? Isaac levantou a mãozinha dele, mas ele era novinho naquela época. Ainda bem, né? Naquela época eu era muito garoto, eu estava com 29 anos. Esses 30 anos passaram como uma sopa. Parece que a gente nem viu passando os 30 anos. Daqui 30 anos, esses que levantaram suas mãos, bem poucos estarão aqui, eu tenho certeza. Que eu não estarei mais aqui, não. Né? 89 anos eu já fui, com certeza. Mas não estou arrependido por isso, meu irmão. Viu? E você que estará aqui, não esquece dessas expressões do pastor, não. Daqui 30 anos você vai dizer, o pastor Martinho falou que ele não estaria mais aqui, e outros não estariam. E esses 30 anos você vai dizer para surrar. Daqueles que estavam conosco 30 anos atrás, muitos já foram. Meu pai estava conosco, já foi, minha mãe, o Henrique, o Mercino, o irmão Dé, o irmão Joelio, a irmã Patrocínio, a irmã Tata, a irmã Guiná, a irmã Badia, a irmã Maria Bibiane, irmão Dito, nosso vizinho aqui. E é capaz que nós estamos esquecendo de algum outro, não é? Que estava conosco 30 anos atrás, participaram da inauguração e já venceu o seu tempo aqui. Já foram para a glória, já está do outro lado da vida. Amém. Aqui, meus irmãos, todos nós somos passageiros. Muitos passageiros. E graças a Deus por isso. Não precisamos firmar nossas raízes aqui, porque não viemos aqui para ficar, mas para cumprir uma missão e de repente voltar para a casa do Pai. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 7, a partir do verso 3. Nós vamos ler do 3 ao 13, 10 versos
estaremos lendo nesse texto. Capítulo de número 7, primeiro livro de Samuel, verso de número 3 até o 13. Vem pra cá, São Tibete. Vamos, os irmãos me ajudam a ler, estarei lendo os versos ímpares. Os irmãos juntos, pare, até o 10. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Disse mais Samuel: congregai todo Israel nisso, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se nisso, tiraram água, levaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram. Os príncipes dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. O Senhor lhe respondeu. E quando Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas protegeu o Senhor aquele dia com grandes conflitos sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Tomou então Samuel na pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Pai, nós te agradecemos, porque é o Senhor que é Deus, o Senhor que é todo-poderoso Deus, o Senhor que é digno de toda honra, toda glória, porque o Senhor é sem igual. Te glorificamos muito pela tua grandeza, pelo teu amor por nós, pelo muito que o Senhor faz por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Só para fazer uma observação, diz que estava com os irmãos na época da inauguração da igreja. Estava assim, mas naquela época eu já morava no Amazonas. Fazia 3 anos que eu estava no ministério no Amazonas e eu vim para a inauguração do templo. E graças a Deus por aquela experiência que tive nessa igreja naquela ocasião. Meus irmãos, tema que nos foi passado é gratidão pelas provisões de Deus. Gratidão pelas provisões de Deus. Eu posso afirmar para os irmãos que Deus nos criou com muita capacidade
todos nós somos capazes. Mas também Deus nos criou com muitas limitações. Eu acredito que os irmãos concordam com isso. Somos muito limitados. E porque somos limitados, nós vivemos e nós sobrevivemos porque Deus cuida de nós, não é verdade? É Deus que provê para nós, não a cada dia, não a cada hora, mas a cada momento. Se Deus encurtar sua mão, se Deus virar suas costas, não é só eu que hei de perecer, não. O mundo inteiro perece num só momento. O mundo todo perece num só momento. Agora, meus irmãos, questionamento não é o fato de que Deus cuida ou não de nós. Todos nós somos cientes dessa realidade. O questionamento é: somos agradecidos a Deus pelo cuidado que Ele manifesta a nosso favor? Por que não somos? E então, o que é necessário para que sejamos agradecidos a Deus pelos seus muitos cuidados, pela tua muita provisão a nosso favor? E eu quero dizer para os irmãos que a maior manifestação de gratidão a Deus pelas suas provisões para conosco é ter Deus mesmo como a nossa provisão. Eu quero dizer para os irmãos que a pessoa que tem Deus como a sua provisão, essa pessoa será e terá a condição de ser agradecido a Deus, até pelas horas difíceis. O pecado, ele entrou no ser humano, e ele afastou o homem e a mulher de Deus, e esse afastamento gerou no ser humano um sentimento chamado ingratidão. E é por isso que as pessoas reclamam de tudo e às vezes não agradecem por nada. Mas quando Deus entra no coração, quando Deus entra numa vida e faz morada nesse coração, e faz morada nessa vida, essa pessoa torna-se capacitada para agradecer por tudo e não reclamar por nada. Estou certo, meus irmãos? É o que Deus põe no meu coração. Assim sendo, meus irmãos, eu quero dizer que o apóstolo Paulo, ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto eu sou contente na pobreza como na riqueza, na abundância como na necessidade. Paulo disse: eu aprendi. Mas ele aprendeu essa verdade porque ele desfrutou Deus na sua vida. Deus era o âmago, Deus era o cerne, Deus era o princípio na sua vida. E Deus que gerou nele esse sentimento de gratidão, também nas horas difíceis, também nas horas problemáticas. E assim, meus irmãos, eu quero dizer que Deus, Ele é o nosso bem maior, Ele é o nosso bem melhor. E eu quero dizer que Deus é a riqueza das riquezas, é aquilo que nós mais precisamos, é aquilo que nós mais necessitamos na nossa vida. O hino que diz: Jesus é melhor do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tem. É ou não é? É. E isso indica que Deus precisa
precisa ser para nós mais importante do que aquilo que Ele nos dá. Deus precisa ser mais importante para nós do que aquilo que Ele nos faz. Infeliz a pessoa que se apegam às provisões terrenas e não se apega a Deus, a maior provisão. Infeliz. Meus amados, mulher samaritana, ela se atraiu pela pregação de Jesus. Quando Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela falou: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede e não precise voltar aqui. Ela se atraiu pela palavra de Jesus. Mas Jesus queria oferecer para ela Ele mesmo, porque Jesus era a água que, com capacidade de satisfazê-la espiritualmente, de transformá-la totalmente, de sementá-la espiritualmente. E quando ela conheceu a pessoa de Jesus, ela foi transformada, ela foi mudada. E essa mulher samaritana tornou-se uma bênção nas mãos de Jesus, porque conheceu a pessoa de Jesus e não só a água que Jesus está oferecendo a ela. Meus irmãos, é necessário que nós digamos aos irmãos que muitas pessoas erram muito por quererem o que Deus faz, mas por não abrir os seus corações para conhecer Deus nas suas vidas. Essas pessoas continuam sedentas, continuam famintas, continuam necessitadas. Quando uma pessoa abre o seu coração, a sua vida para Deus, e deixa Deus entrar, e busca de Deus sua graça, essa pessoa é transformada, e essa pessoa torna-se uma pessoa diferente do que era. A multidão do capítulo 6 do Evangelho de João, aquela multidão estava seguindo a Jesus por interesse no pão que Jesus multiplicava, na alimentação que Jesus dava. Quando Jesus falou: eu sou o pão da vida, quem comer a minha carne jamais terá fome. Aquela multidão ficou escandalizada e foi deixando Jesus, e foi deixando Jesus, e foi deixando Jesus. Ficou só Jesus e os dois. Hoje, meus queridos, não está diferente. O mundo quer as bênçãos de Deus, mas não quer Deus. A multidão quer as bênçãos de Jesus, mas não recebe Jesus. É a multidão que está cega, faminta, necessitada, e tudo que Jesus lhe dá é pouco, quer mais, porque o que realmente satisfaz essa multidão não tem recebido, que é Cristo, que é Deus. É bom nós dizermos que Jó ele tinha Deus como a sua provisão. E quando ele perdeu as provisões terrenas, sua saúde, seus filhos e seus bens, ele continuou firme e ele ainda estava agradecido a Deus. Ele disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, Jesus, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, toda a tua alma. É o que Deus espera de mim e de você. Mas isso só é possível mediante a ação do próprio Deus na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. É dele que vem a graça, porque ele é essa
própria graça em nós. Jesus provou o jovem rico. Quando o jovem rico afirmou guardar os mandamentos, Jesus disse: falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Mas aquele jovem não teve capacidade, não teve condição para obedecer a Jesus. Porque aquele jovem amava as provisões e não tinha a verdadeira provisão, que era Cristo na sua vida. Jesus Cristo é a verdadeira provisão. É tudo que a alma precisa, é tudo que o homem precisa, é tudo que satisfaz realmente o ser humano. Jesus Cristo. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que Deus é a nossa provisão e que providencia o que nos é necessário, não porque nós merecemos, mas pela sua graça. Salmo 136. Este salmo apresenta, é o salmo da misericórdia. No final de cada versículo está escrito: porque a sua misericórdia dura para sempre. E esse salmo começa assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. É pela bondade de Deus que Deus provê para nós, que Deus cuida de nós, que Deus está conosco, que Deus nos atende. Este salmo fala de Deus como Deus bom e mostra Deus tirando os filhos de Israel do Egito, e os filhos de Israel sendo conduzidos por esse Deus no deserto, sendo saciados por esse Deus no deserto. E este salmo tem um versículo que me chama muita atenção, e fala que Deus dá alimento a toda a carne. Você comeu hoje? Quem não comeu, levanta a mão. E ontem? Quem não comeu ontem? Estava jejuando, Maria? Maria de Fábio estava doente. Só assim, não é? Nós não comemos quando estamos jejuando. Ou então quando nós adoecemos, que é muito difícil a gente adoecer para não comer. Mas Deus, Ele dá alimento a toda a carne, e nós podemos dizer glória a Deus por isso. Amém. Deus é aquele que nos sustenta. E a palavra de Deus declara, em Mateus capítulo 5, 45, Jesus disse que Deus, Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Isso, meus irmãos, fortalece em nós o dever que temos de sermos agradecidos. Até os maus como. Esses dias eu vi uma reportagem que alguns presos de algum lugar estavam reclamando porque as marmitas estavam chegando para ir nas ilhas. Não sei de qual cidade, eu não sei de qual presídio, mas nem eles merecem comer comida seca. Deus provê até para eles comida bem arrumadinha, bem quentinha, bem temperadinha, né? Bem gostosinha. É Deus de muita graça, é ou não é? É Deus de muito amor. É Deus de toda honra e toda glória. Sempre, Deus. Sempre. E eu quero dizer, meus irmãos, então, o salmista dizia assim: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O salmista está preocupado em dar. A gente sempre quer ganhar de Deus, não é? A gente sempre pede a Deus. Nosso salmista disse: o que eu darei? E você, meu irmão, e nós, meus irmãos, precisamos estar preocupados em nos dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que é que nós vamos dar ao Senhor? O que é que nós temos dado ao Senhor?
que é que nós podemos fazer ao Senhor por todos os seus benefícios para tudo. Nós não merecemos, mas Ele está cuidando de nós. Ele está provendo para nós. Ele está suprindo para nós. Eu digo para os irmãos que quando me foi passado esse tempo, gratidão pelas providências, eu falei aí. Eu comecei a orar a Deus, para Deus pôr no meu coração o que Ele queria que eu falasse. E o que eu falei até aqui é o que Deus queria, graças a Deus. Amém. Porque Ele cuida também dos pastores, cuida, irmão. Amém. O pastor passa por cada peripécia. O pastor passa por cada vales, cada caminho estreito. O pastor passa. Eu até quero dizer aos irmãos, não tenho o pastor como empregado da igreja. Tenho o pastor como servo de Deus, como anjo de Deus, como uma pessoa por meio de quem Deus fala ao seu coração. Se você tiver o pastor como empregado da igreja, você está no barco errado. Deus, Ele levanta para cada igreja um pastor. Um homem por meio do qual Ele vai ministrar à igreja dele, ao povo dele, para a glória dele. Ontem eu, imaginando que essa igreja tem 30 anos de inaugurado, teve um pastor. Pastor Arqueiro, pastor Jairson, 1 ou 2 anos, esse pastor Martim, pastor Alexandre, e agora o pastor Yara Major. A igreja dos pastores Benfica. Graças a Deus por isso. Uma igreja madura. Graças a Deus. Então Deus, Ele precisa ser a minha provisão. Ele precisa ser a sua provisão. Ele precisa ser a nossa provisão. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa provisão que é Deus, essa provisão que é Deus, ela pode ser esquecida, ela pode ser abandonada, ela pode ser ignorada. Pode sim. O homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus pode ignorar Deus, pode abandonar Deus, pode esquecer Deus. E este é o sentimento maior de ingratidão de uma pessoa, de um povo. Quando essa pessoa, quando esse povo esquece dele, é o maior sentimento de ingratidão. Capítulo de número 2, 3 e 4 do mesmo livro que nós lemos, fala de Israel, o povo de Deus do passado, a nação de Deus do passado. E essa nação tinha como sacerdote Eli. Ele já era velho, ele já devia estar aposentado. Os filhos de Eli chamavam Ofni e Finéias. Eles estavam oficializando como sacerdote de Deus na época. Mas esses jovens casados, eles esqueceram de Deus. Eles eram jovens maus, estavam desempenhando o ofício, mas sem o dono do ofício das suas vidas, que era Deus. Eles queriam comer mais do que ele devia. Eles queriam comer antes da hora que ele devia. Teria que deixar queimar toda a gordura, mas eles chegavam antes da gordura queimar e forçavam a questão para comer antes da hora. Se o ofertante dizia, não, deixa queimar a gordura, não, se você não me der, nós vamos comer assim mesmo. E a Bíblia declara que esses jovens, eles prostituíam, deitavam com as mulheres que estavam servindo a Deus lá fora da tenda. A Bíblia declara que era muito grande o pecado
de Ofni e Finéias, e Deus os queria matar. Por quê? Porque eles deixaram Deus, esqueceram Deus. E Eli, sabendo do desagrado de Deus com seus filhos, Eli falou para Ofni e Finéias: meus filhos, por que vocês estão fazendo isso? Vocês não podem fazer isso, meus filhos. Olha, meus filhos, vocês estão pecando contra Deus. E falou. Mas os filhos não deram ouvidos para a palavra do pai Eli. E Israel então reuniu lá de novo para batalhar contra os filisteus. E os filisteus então prepararam para batalhar contra Israel. Os filisteus mataram de Israel 4.000 soldados. Quando mataram aqueles soldados, Israel foi desesperado. Israel ficou angustiado. Imagina, nós somos um povo de Deus, estamos perdendo a guerra. Mandaram trazer a arca. A arca foi trazida para o acampamento. Israel clamou ao Senhor, e aquela arca estava ali, mais como um amuleto. Mas o poderoso, o que se manifestava naquela arca, estava longe. Os filisteus tomaram a arca, roubaram a arca, levaram e colocaram na casa de Dagon, o Deus dos filisteus. Quando colocaram a arca na casa de Dagon, no dia seguinte estava caído, bruço, diante da arca do Senhor. Os filisteus falaram: o que está acontecendo? Foi coincidência. Pegou Dagon, o ídolo dele, levantou-se e colocou de novo ali. No outro dia de manhã, foram lá. Agora Dagon estava caído, o pescoço quebrado e os punhos cortados. Os filisteus falaram: o quê? O Deus de Israel é maior que o nosso, é mais poderoso que o nosso Deus. E daí, meus irmãos, uma segunda investida, Israel perdeu 30.000 homens. E eu pergunto aos irmãos: por que aquele prejuízo? É porque, meus irmãos, Israel estava com as costas viradas para Deus. Israel estava esquecido de Deus. Quando ele soube que Israel tinha perdido a batalha, que seus dois filhos, Ofni e Finéias, tinham morrido, que a arca havia sido tomada pelos filisteus, Eli era gordo, com 98 anos, ele caiu de costas e quebrou o seu pescoço e morreu também. Meus irmãos, foi acidente sobre acidente, foi dificuldade sobre dificuldade, foi problema sobre problema. Por quê? Porque o povo de Deus era contra Deus. E eu faço aqui um parágrafo, meus irmãos, para dizer que, como homens e mulheres de Deus que somos nós não poderemos nos ensoberbecermos, nós não poderemos ser contumazes, nós temos que ser humildes, e nós temos que seguir este Deus, dirigido por Ele mesmo, guiado por Ele mesmo, para que não venhamos esquecê-lo, para que não venhamos rebelar contra Ele, para que não venhamos pagar caro por esta condição. Terceira e última verdade que queremos abordar é que Deus, Ele é a provisão que pode ser reencontrada, pode ser esquecida, mas também pode ser reencontrada, graças a Deus. Texto que nós lemos quando Samuel faz um apelo. Falou Samuel, verso 3, a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai para o Senhor, servir só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Israel, quando levou a chibatada, olha lá, olha aqui, meus irmãos, feliz o homem que acorda quando leva a chibatada. Porque às vezes nós morremos levando chibatada e não acordamos. Existem pessoas assim.
Samuel vendo essa predisposição de Israel. Aí Samuel disse: se é de todo o coração que voltares ao Senhor. Amados, voltar ao Senhor é uma atitude sábia, é uma atitude inteligente. Voltar ao Senhor. Feliz o homem que, ao cair, levanta-se e volta. Feliz é esse homem. Feliz é essa mulher que levanta-se e volta. E nós vimos, meus irmãos, que a observação de Samuel é, no verso 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Não era um voltar simplesmente, era um voltar sincero, de todo o coração. Era isso que Samuel queria. Um voltar de todo o coração. Não era um voltar só para dar impressão. Não era um voltar só para enganar, para iludir, para seduzir. Era um voltar de todo o coração. E era aquilo que Samuel quis. Se é de todo o coração que voltar. Meus amados, Deus conhece o coração, ou não? Sim ou não? Sim. Deus conhece o coração. Quando a pessoa volta de todo o coração, Deus recebe essa pessoa. Deus ama essa pessoa. Deus perdoa essa pessoa. Deus cura essa pessoa. Deus trata dessa pessoa. Porque Deus tem maior interesse na volta dessa pessoa do que a própria pessoa. Deus tem maior interesse. Tiago disse assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará aos outros. Quando a pessoa chega para Deus, Deus chega para essa pessoa. Quando a pessoa volta para Deus, Deus volta para essa pessoa. Todos vocês lembram, e quase todos conhecem a história do filho pródigo, não é? Quando ele voltou, o pai foi a seu encontro e o recebeu com festa, com alegria. Mas não existe ali naquela parábola só um filho pródigo, existe dois. Existe um que saiu da casa do pai e um que estava na casa do pai, que não tinha conhecimento do pai, que não tinha relacionamento com o pai, que os servos sabiam mais do problema na casa do pai que ele. Sabia, meus irmãos, que existe muito pródigo na casa do pai? Existe muito de nós que estamos na igreja, mas estamos longe do pai. É hora de voltar. Deus espera pela nossa volta. Deus quer a nossa volta. Deus nos chama. Ele precisa de nós. E olha, meu irmão, nosso tempo está passando. Agora mesmo nosso tempo já passou. Agora mesmo nosso tempo já passou. É preciso que nós nos acordemos e tenhamos uma vida cristalina, organizada, na presença desse Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Então Josué, o melhor Samuel, disse: se é de todo o coração que vocês querem voltar para o Senhor, então fazei isso. Fazei isso. Lançai dentre vós os deuses estranhos e os astarrotes, e preparai o coração ao Senhor. Lançai os deuses estranhos. Israel estava contaminado pelos deuses filisteus. Israel estava dividido entre Deus e deuses filisteus. Quando eles viram que Deus filisteu não os podia socorrer, agora eles voltam para Deus. Aí Samuel fala assim: é de todo o coração. Então lança fora esses deuses. Limpa a casa de vocês desses deuses. Limpa o coração de vocês desses deuses. Porque esses deuses são feitos por mãos humanas.
Foram os homens que fizeram essas estátuas. Foram os homens que criaram essas imagens. Adorar a Deus, servir a Deus só. Quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos nos acordar, porque estamos servindo a Deus e mais alguma coisa. Porque estamos servindo a Deus e mais alguém. Olha, Deus é suficiente. Deus é potente. E a sua Deus mesmo disse: a minha glória eu não dou a outro, nem a minha honra a imagem de escultura. É preciso que nós nos despertemos e voltemos para Deus, inteiramente para Ele, só para Ele, para servir só a Ele. E é glorioso, meus irmãos, nós vermos que quando Samuel fez aquele apelo, o povo de Israel respondeu positivamente. Porque Samuel disse: se é de todo o coração que vocês voltam para Deus, tirai de vós os ídolos. E no verso 4: então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Os filhos de Israel ouviram a mensagem e responderam à mensagem. Abriram mão daquela mistificação espiritual. Abriram mão daquela adoração que contrariava e contraria o Deus vivo. E no verso 5: disse mais Samuel: congregai todo Israel nisso, e orarei por vós ao Senhor. Verso 6: congregaram-se em Mispa. Então Israel aqui teve uma resposta positiva. Samuel disse: tirai os ídolos, e eles tiraram. Samuel disse: congregai, e eles congregaram. Amado, se existe um sentimento que precisa envolver homem ou mulher de Deus, chama-se obediência. Deus quer e Deus merece a nossa obediência. Ora, se Ele é Senhor, por que não vamos obedecer? O nosso Senhor Jesus disse: vós me chamai Senhor, ou por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É preciso que nós nos acordemos, é preciso que nós nos despertemos. E no verso 9, nós vimos a palavra de Deus dizendo assim: verso 8: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Mas para que o Senhor respondesse, Israel precisou voltar. Para que o Senhor respondesse, Israel precisou lançar fora os ídolos, os rivais de Deus. Para que o Senhor respondesse, Israel precisou congregar. Para que o Senhor respondesse, Israel precisou jejuar. Israel precisou confessar pecados. Está no texto. Israel precisou ainda adorar. Israel precisou então da intercessão de Samuel, clamando a Deus por ele, clama ao Senhor conosco, porque nós estamos com medo dos filisteus. Diz que quem cai uma vez tem medo de cair duas vezes. Israel havia caído uma vez na garra dos filisteus. Por sinal, o filisteu é um povo que sempre massacrou Israel, sempre foi um rival forte para Israel. E agora que eles haviam perdido 4.000 pessoas, depois perderam 30.000 pessoas, a arca tinha sido levada, Israel estava tremendo de medo. Clama ao Senhor por nós. E então Samuel clamou,
no final do verso 9. Então diz: clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor fez o quê? O Senhor lhe respondeu. E o verso 10: enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas fez o quê? Trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O Senhor trovejou. Mas isso não troveja para nós. Estou com saudade de ouvir alguns trovões, mas melhores aqueles suaves. Não é? Aqueles trovões que é. Ele não. Os filisteus então foram aterrados, aterrorizados por aqueles trovões estrepitosos de Deus. E eles viram que quem estava agindo era o Deus dos céus. E eles ficaram com muito medo. E os filhos de Israel puderam ir após os filisteus e os matar, e os destruir. E aí, meus amados, o verso de número 10: enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegavam à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispe, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcá. Tomou então Samuel a terra e a pôs entre Mispa e Seom. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, disse Samuel. Amém. Que este seja o meu sentimento, meu irmão. Que este seja o seu sentimento. Que este seja o nosso sentimento 24 horas por dia, meu irmão. Amém. E fechemos as nossas bocas para reclamar, para maldizer, para lastimar. Que abramos as nossas bocas para agradecer esse Deus que até aqui nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Eu servo, meu Pai, está diante de Ti, te agradecendo porque o Senhor me deu essa palavra. O Senhor sabe da minha dúvida, da minha insegurança, da minha incerteza, mas o Senhor me ajudou. Glórias ao Senhor. E glórias ao Senhor por esta igreja, por esse povo, meu Pai, que tem recebido a Tua ajuda, a Tua graça, as Tuas bênçãos. É o Senhor o nosso Deus, meu Pai. Glória nós te damos. Nos ajuda a sermos gratos de verdade, gratos de fato. E nos ajuda, meu Pai, a ter o Senhor na nossa vida, todos os momentos, e glorificarmos o Senhor sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Poderia ser.